da competência interna, capítulo 1 da competências, disposições gerais. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz no limite de sua competência, ressalvadas as partes do direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Determina-se a competência no momento do registro ou na distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direitos ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições do Estado. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, sua empresa pública, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização da Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão de incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. O juiz federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido do domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no lugar onde foi encontrado. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de denunciação de obra nova. A ação possessória e imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o despólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro da situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles, não havendo bens imóveis, o foro de local de qualquer dos bens do espólio. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio. Também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Se a União for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou do Distrito Federal.
É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Se o Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. É competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, de domicílio do guardião de domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não seja filho incapaz, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pede alimentos, do lugar onde está a sede para a ação em que for ré, pessoa jurídica, onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedades ou associação, sem personalidade jurídica, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, de residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto, da sede de serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, do lugar do ato ou fato para a ação da reparação de dano, em que for o réu, administrador ou gestor de negócios alheios, de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2, da modificação de competência. Da competência. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Reputa-se conexas duas ou mais ações, quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. Aplica-se o disposto no caput à execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativo ao mesmo ato jurídico. A execução fundada no mesmo título executivo serão reunidos para o julgamento conjunto aos processos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juiz prefeito, onde serão decididas simultaneamente. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juiz. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juiz prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. A ação acessória será proposta no juiz competente para a ação principal. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz. De ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos a juiz do foro de domicílio do réu. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade de cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3. Da incompetência.
A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juiz competente. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida no juízo competente. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Prorrogar-se-á a incompetência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processo. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Capítulo 2 da Cooperação Nacional. Os órgãos do Poder Judiciário Estadual ou Federal, especializados ou em comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive os tribunais superiores, incumbem o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Os juízes poderão formular entre si pedidos de cooperação para a prática de qualquer ato processual. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, independentemente de forma específica, e pode ser executado como auxílio direto, reunião ou apensamento de processo, prestações de informações, atos concertados entre os juízes cooperantes. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão regime previsto neste Código. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a prática de citação, intimação ou notificação de ato, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos, a efetivação de tutela provisória, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e a preservação de empresas, a facilitação de habilitação de crédito na falência e na recuperação judicial, a centralização de processos repetitivos, a execução de decisão jurisdicional. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.